Imagina só, encontrar no sótão uma caixa de documentos bem antiga, sabe? E dentro não tem uma história única, mas um monte de fragmentos. Tipo páginas de um diário, decretos oficiais com selo e tudo, cartas trocadas entre governantes e até umas listas de inventário. Que tipo de história daria para montar com um quebra-cabeça desses? Pois é, essa é exatamente a sensação de abrir o livro de Esdras na Bíblia. A nossa análise hoje vai mergulhar justamente nessas fontes para a gente entender a estrutura, a autoria e, o mundo bem turbulento em que ele foi escrito. Então a missão aqui é entender como essa coleção de documentos narra um momento, assim, crucial. A reconstrução de uma nação e de uma fé depois de uma crise gigante. E, pelo visto, a gente já começa com uma surpresa logo de cara, né? A história que começa em Esdras não é lá para terminar ali. Exatamente. A primeira grande revelação, que já muda como a gente lê esses textos, é que para os leitores antigos não existiam dois livros, Esdras e Neemias. Originalmente, era tudo uma obra só, um rolo contínuo. Ok, peraí, vamos começar a desembrulhar isso. Falar que Esdras e Neemias eram um livro só é uma daquelas coisas que, depois que a gente ouve, não dá mais para desouvir. Como é que a gente sabe disso com tanta certeza? Olha, as evidências são bem fortes e vêm de várias direções. Na Bíblia hebraica tradicional, por exemplo, eles são um livro só. O Talmud, que é uma coleção central de tradições judaicas, também se refere a eles como uma obra unificada. Sei. E até o historiador Flávio Joséfo, lá no primeiro século, trata a história como uma coisa só. Dentro da estrutura do cânone hebraico, essa obra ficava na terceira divisão, os Ketuvim, que significa os escritos. Entendi. E quando que eles viraram vizinhos distantes em vez de, sei lá, colegas de quarto? Quando que essa separação aconteceu? Foi um processo gradual. Um dos primeiros a tratar como livros distintos foi Orígenes, um teólogo cristão super importante do século III. Ah, sim. Mas a separação pegou mesmo assim e se consolidou mais tarde com a Vulgata, a famosa tradução da Bíblia pro latim feita por Jerônimo, lá no século V. E a partir daí, essa divisão virou o padrão que a maioria das Bíblias segue hoje. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Quem é o arquiteto por trás disso tudo? A gente sabe quem juntou todas essas peças. Essa é a grande questão. A resposta curta é que não temos certeza absoluta. Mas existem basicamente duas teorias principais. A tradição judaica mais antiga atribui a autoria ao próprio Esdras. O que faz sentido, né? Faz todo sentido. O texto descreve ele como um escriba muito habilidoso e uma parte bem importante do livro, a partir do capítulo 7, é narrada em primeira pessoa. É como se fosse um diário, o que os estudiosos chamam de Memórias de Esdras. Certo. Mas você disse que tinha outra teoria. Sim. Hoje, muitos acadêmicos acreditam que o compilador final é, na verdade, anônimo. Uma teoria muito forte sugere que pode ter sido a mesma pessoa, ou pelo menos o mesmo grupo de escribas, que escreveu os livros de crônicas. Eles são chamados de o cronista. E por que essa ligação com crônicas? Pelas semelhanças de estilo, de vocabulário e principalmente nos temas teológicos. Mas assim, o ponto mais fascinante não é tanto quem foi, e sim como o livro foi montado. O autor foi um historiador, um arquivista, que juntou uma variedade incrível de fontes. As memórias de Esdras, as de Neemias, correspondência oficial do Império, listas de inventário. É um verdadeiro dossiê. Para a gente entender essa história, então, não basta só o texto. A gente precisa abrir o mapa da época. Que mundo é esse em que o Esdras vive? É um mundo que acabou de passar por uma transformação geopolítica assim, gigantesca. A gente está falando da ascensão do Império Persa, um dos maiores impérios que o mundo antigo já viu. Nossa. O mapa daquela época é impressionante. Imagina um domínio que ia da Grécia e do Egito no oeste até as fronteiras da Índia no leste. A pequena província de Judá, onde fica Jerusalém, era tipo uma pecinha minúscula nesse tabuleiro imenso. E nesse palco gigante, quem são os atores principais que dão o pontapé inicial na história que o livro conta?
O ponto de virada, o evento que começa tudo, acontece por volta de 539 a.C. É quando um rei chamado Ciro Grande, da Pérsia, conquista o Império Babilônico. E uma das primeiras coisas que ele faz é publicar um decreto que, para a época, era revolucionário. Ele permite que os povos exilados pelos babilônios, e isso incluía os judeus, pudessem voltar para casa. Isso parece um movimento político muito à frente do seu tempo. Era só bondade do Ciro ou tinha uma estratégia por trás? Provavelmente os dois. A política persa era, de modo geral, surpreendentemente tolerante. Em vez de impor a cultura deles a ferro e fogo, eles perceberam que era mais inteligente deixar os povos dominados manterem suas identidades. Isso gerava lealdade, ajudava a manter a paz. Entendi. E esse padrão continua com os sucessores dele. Depois, o rei Dario I autoriza a retomada da obra do templo e o rei Artaxerxes I apoia diretamente a missão do Esdras. E é aqui que a narrativa introduz uma ideia teológica muito poderosa. O livro não vê isso como mera política. Ele afirma que Deus age de forma soberana através desses reis pagãos. O texto diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro, ou que colocou no coração de Artaxerxes I o desejo de embelezar o templo. Ah, que interessante. É uma demonstração do poder de Deus na história mundial. Exatamente, usando quem quer que seja para cumprir seus propósitos. E esses decretos eram ordens verbais ou a gente tem registros mais concretos disso no próprio livro? Esse é um dos aspectos mais fascinantes de Esdras. O decreto de Ciro não foi só uma promessa no ar, foi um documento oficial, escrito. E o compilador do livro faz questão de incluir cópias desses documentos oficiais. O mais curioso é que várias dessas cartas aparecem no texto em aramaico, não em hebraico. Em aramaico. No meio do texto em hebraico, por quê? Porque o aramaico era a língua franca do Império Persa. Era o idioma da diplomacia, da administração, era o inglês daquela época. Ao incluir os documentos na língua original, o autor estava, de certa forma, mostrando as fontes dele e dando uma camada extra de autenticidade. Uau! Então é como encontrar as fotocópias dos documentos originais no meio do livro de história. Exatamente essa sensação. E temos vários exemplos. Tem uma carta de oficiais locais pro rei Artaxerxes, cheia de acusações tentando parar a obra do muro. Depois, a resposta do rei. Tem outra carta de um governador chamado Tatenai para o rei Dário, que basicamente pergunta: Majestade, com licença, mas esse pessoal aqui tem mesmo permissão para reconstruir esse templo? E o livro inclui o memorando oficial com a resposta de Dário. E a resposta é incrível. Ele não só confirma o decreto de Ciro, como ordena que o Tatenai ajude na obra com recursos do Tesouro Real. Nossa! Esses documentos funcionam como prova, como evidência histórica dentro do texto. Ok, então temos o contexto, temos os decretos, mas qual era a missão principal? O que motivou milhares de pessoas a deixarem suas vidas na Babilônia para encarar essa jornada e reconstruir uma cidade em ruínas? A missão central, desde o primeiro decreto de Ciro, era muito específica: reconstruir a casa do Senhor, Deus de Israel, ou seja, o templo em Jerusalém. Esse é o primeiro e principal tema. O templo não era só um prédio. Era o coração da identidade deles, o lugar onde a presença de Deus habitava. Reconstruí-lo era o primeiro passo para restaurar tudo. Mas a impressão que fica é que não era um trabalho só para elite, para líderes como Zorobabel e Esdras, certo? De forma alguma. E esse é o segundo grande tema da obra: a participação do povo. O livro deixa muito claro que essa era uma tarefa de todo mundo. E é por isso que a gente encontra umas passagens que podem parecer, à primeira vista, um pouco monótonas. Tenho que admitir, é aqui que o livro fica um pouco denso. Tem umas listas de nomes que não acabam mais. Famílias que voltaram, utensílios do templo, sacerdotes. Elas têm um propósito maior do que só um registro. Essa é a reação de muita gente, mas essas listas são, na verdade, profundamente significativas. Elas são um testemunho.
Cada nome ali representa uma pessoa, uma família que tomou decisão corajosa de se comprometer com o futuro da nação. Uhum. Num mundo onde a história só lembra dos reis, essas listas são um monumento para as pessoas comuns, cujos nomes seriam esquecidos, mas que foram essenciais no plano de Deus. Elas mostram que a reconstrução foi feita por um povo. Nossa, isso muda completamente a leitura. E além dos decretos dos reis, parece ter outro tipo de palavra escrita que se torna central especialmente com a chegada de Esdras, não é? Sim, e este é o terceiro tema crucial: o poder da palavra de Deus, a lei de Moisés. A missão de Esdras era especificamente ensinar a lei ao povo. E isso é super importante por causa do momento histórico. A gente está no período dos últimos profetas do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias, depois deles vem um período de uns 400 anos, às vezes chamado de silêncio profético, que dura até João Batista. Então o que Esdras está fazendo é preparar o povo para essa nova realidade. Exatamente. Durante todos esses séculos, a comunidade seria guiada não mais pela voz de um profeta, mas pela palavra escrita. A Torá, a lei, se torna o centro da vida judaica. O trabalho de Esdras foi fundamental para estabelecer a autoridade das escrituras dali em diante. Então o que tudo isso significa na prática? Imagino que esse processo todo não foi um passeio no parque. A comunidade que voltou devia estar bem vulnerável, né? Extremamente vulnerável. Eles enfrentaram pressões de fora e de dentro. Externamente havia uma oposição constante dos povos vizinhos. Grupos como os samaritanos se sentiam ameaçados pelo reestabelecimento de Jerusalém. Sei. Eles usaram de tudo: intimidação, acusações falsas para o rei, sabotagem. A obra do templo, por exemplo, ficou parada por mais de uma década por causa disso. E as pressões internas? Muitas vezes são as mais difíceis. O desafio interno era talvez ainda maior. Como manter uma identidade distinta depois de 70 anos no exílio? Como evitar a assimilação e permanecer fiel à aliança com Deus? Isso levanta uma questão importante que o livro aborda de frente. E é nesse ponto que a narrativa chega a um dos seus momentos mais difíceis, eu diria. A questão dos casamentos com mulheres de outros povos. Sim, quando Esdras chega, ele descobre que muitos no povo, incluindo líderes, tinham se casado com mulheres das nações vizinhas, que adoravam outros deuses. A reação de Esdras é de choque absoluto. Ele rasga as roupas, arranca os cabelos e se joga no chão. Por que uma reação tão extrema? Porque, para a teologia do livro, isso não era uma questão social. Era uma ameaça existencial à identidade da comunidade. A aliança exigia que eles fossem um povo santo. E aqui santo significa separado, dedicado a Deus. Esses casamentos eram vistos como a repetição do mesmo erro que levou ao exílio. É uma perspectiva teológica muito forte e que soa dura para a sensibilidade de hoje. A narrativa dá alguma indicação de como essa decisão drástica de se separar foi recebida? É um ponto crucial. O texto retrata a comunidade respondendo com um grande arrependimento coletivo. Depois da oração de Esdras, são os próprios líderes do povo que propõem a solução: fazer uma nova aliança com Deus para se separarem das esposas estrangeiras. O que se segue não é um decreto imposto, mas um processo comunitário que levou meses. A narrativa enfatiza a concordância do povo. Então, ao juntar todas essas peças, a reconstrução, as listas, a lei, os conflitos, qual é a grande mensagem que o compilador de Esdras, Neemias, queria passar? Se a gente olhar para o propósito geral, tudo se encaixa. O objetivo é afirmar que Deus é fiel às suas promessas e age na história para cumprir seus planos. Ele pode mover o coração do rei mais poderoso da terra e inspirar pessoas comuns a arriscarem tudo e capacitar líderes como Esdras e Neemias a restaurar a adoração e a obediência à lei. É a história de como Deus restaura seu povo, mesmo quando ele está fraco e dividido. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, Esdras e Neemias eram originalmente uma única obra, um dossiê histórico impressionante. Viu-os como os decretos de reis persas, como Ciro e Dário, foram o gatilho para a restauração de Israel.
E, mais importante, vimos como a palavra escrita, seja um decreto real ou a lei divina, se tornou a grande força motriz para a reconstrução não só de um templo, mas de toda uma comunidade. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. A análise nos lembra que, após os últimos profetas daquela era, o povo de Deus foi guiado quase que exclusivamente pela palavra escrita durante um longo período de silêncio. Fica a reflexão, numa era como a nossa, de sobrecarga de informação, com incontáveis vozes competindo por nossa atenção. O que significa para uma pessoa ou uma comunidade ser de fato guiada por um texto central? Como se encontra uma identidade firme e um propósito claro quando as vozes ao redor são tão confusas? E o que permanece são os registros escritos do passado.